No vídeo de hoje falaremos um pouquinho sobre energias, mais especificamente sobre o equilíbrio entre as energias feminina e masculina, que eu costumo chamar de energias bela e fera. Desde quando eu iniciei a minha jornada do despertar, eu percebi que uma das coisas que a gente veio trabalhar aqui é o equilíbrio dessas duas energias. Acontece que, independente de estarmos matriculados como homem ou mulher, todos nós costumamos ter as duas energias operando no sistema. E é nosso dever, nosso trabalho, a gente curar, esses processos, esses aspectos, para que a gente consiga operar nas duas polaridades de forma mais saudável. Por quê? Porque a gente tem uma tendência na infância, devido ao que a gente passa, a ativar mais fortemente uma das energias. Por exemplo, eu, Tínsia, como não tive a presença do meu pai, eu acabei ativando muito mais a minha energia masculina. E aí, quando a gente opera muito mais com energia no sistema, a gente tem uma tendência a ficar com a outra bem fraca, E a gente tem uma tendência a ficar mais vibrando na parte doentia dessas energias. E aí, quando a gente vai fazendo a troca, a gente está vibrando no processo doentio das duas energias, tá? E é interessante a gente ganhar, em primeiro lugar, consciência que todos nós temos as duas energias no sistema. E no segundo ponto, a gente precisa ganhar consciência que é nosso dever trabalhar, equilibrar as duas energias no campo, tá? Tínsia, quais características que eu preciso reconhecer no meu sistema para que de fato eu consiga distinguir se eu estou operando mais na energia feminina ou na energia masculina? Uma energia feminina, quando ela está doente, a gente costuma ser muito passivo, a gente costuma não saber dizer não, a gente costuma ser muito bobo, buscar muito ser bonzinho, benquisto nos lugares. Então, todas essas características, elas são prejudiciais pra gente, A gente acha que, mas me faz bem fazer o bem ao outro. Sim, faz bem pra gente fazer bem um ao outro, até porque quando a gente começa a jornada do despertar, a gente ganha clareza que todos nós estamos interligados de alguma forma, fazemos parte do todo. Mas até para fazer o bem, a gente precisa aprender a colocar limites. E só quem sabe colocar limites é a nossa energia masculina. Por isso é tão importante nós também trabalharmos a nossa energia masculina, que é a energia da ação, da manifestação, da materialização, que é a energia que sabe dizer não, que coloca limites, que toma decisão. E por isso é tão importante nessa jornada aí ativacional, a gente tá trabalhando com as duas energias cada vez mais, cada vez de forma mais equilibrada, cada vez melhor, tá? Aí vamos lá. Como que opera, Tínsia, uma energia masculina quando ela está doente? Quais são as características que você já hackeou no seu sistema? Já que, no meu sistema eu opero muito mais com energia masculina. Uma energia masculina, quando ela está doente, gente, é uma energia onde a gente vibra muito na agressividade. A gente é muito impulsivo quando tá com a energia masculina muito ativada. A gente é muito egoísta, tende a ser muito egóico, egoísta, querer pra mim, pro meu, as coisas muito pra ontem. É a energia que faz acontecer, é a energia que gera movimento, é a energia que manifesta, materializa. Porém, se ela está vibrando de uma forma equivocada, se ela está vibrando de forma doentia, ela acaba machucando, ferindo muita gente, porque uma energia fera ferida, ela só sabe ferir. Por isso que eu chamo de bela e fera, E aí o que acontece, Qual é o nosso trabalho desde quando a gente começa a despertar? Aqui, uma das coisas que a gente veio cumprir aqui, uma das missões. Equilibrar as duas energias. Então, a gente precisa reconhecer qual energia está operando mais fortemente no sistema e a gente precisa ir ativando cada vez mais e melhor a outra energia para buscar o equilíbrio na balança, e a gente também precisa ir reconhecendo que precisa, o que a gente tem que ir desativando, para poder ir sanando a forma que a gente lida com essa energia que está mais forte, tá? Então assim, vamos lá. É comum, eu já hackeei isso também no meu sistema e no sistema de algumas pessoas que eu tive a oportunidade de conectar e trocar. É comum quando a gente reconhece que tem operando muito mais forte uma energia, a gente ir para o outro lado. E aí a gente acabar ficando muito bobo, muito idiota, muito bonzinho, porque meio que a gente fica com a culpa vibrando no sistema e meio que a gente quer prestar contas daquilo, botar as coisas em dia, Então, assim, sai de um processo, quem inicia a jornada do despertar, sai de um processo onde era muito egoísta, muito egóico, muito impulsivo, muito agressivo em algumas coisas, Sai daquele ponto e vai para um ponto onde tá tudo muito good vibes, muito espiritualizado, muito amorzinho, muito gente boa, muito legal. Então, assim, o que eu quero deixar claro aqui, que é interessante a gente ganhar consciência, é que não é legal operar de forma doentia nenhuma nem na outra, tá?
O que é legal é a gente buscar o equilíbrio, como se fosse mesmo um processo de botar na balança e tá ativando as duas e tá usando as duas de forma cada vez mais apropriada, de forma cada vez mais consciente. Assim como também a energia bela, ela precisa estar bem ativada e a gente está sabendo usá-la, por quê? Porque é a nossa energia que trabalha a nossa amorosidade, é a nossa energia que a gente de fato consegue desenvolver o amor próprio, o acolhimento, o respeito, tanto por nós mesmos quanto pelo outro. Lembrando, gente, não tem essa de ser bonzinho pro outro, de ficar buscando aplausos, aprovação, de ficar fazendo bem pro outro e deixar de fazer bem para você mesmo. Aí, né, como é que se fala? Programado por aí na sociedade ai, você pensar só em você é egoísmo, você tem que fazer pelo outro, você tem que estar sempre dando pro outro. Sim, não tô dizendo que nós tenhamos que ser ruins, pessoas ruins, mas a gente precisa dar pro outro mais do que a gente tem dentro da gente, né? É sobre transbordar, na verdade. É sobre você cultivar no seu jardim e você transferir para as outras pessoas o que você tem cultivado no seu jardim. Então, sem essa de ficar querendo ser bonzinho demais para as pessoas, de ficar querendo ajudar todo mundo e deixar de se ajudar. E a energia bela, quando ela está desequilibrada, está doentia, a gente tende a fazer isso de forma equivocada, querer ser bonzinho demais, querer dizer sim para tudo, querer ficar sendo legal, bonitinho. Ai, gente boa, é um amor de pessoa. Normalmente quem é muito amorzinho de pessoa para os outros não tá sendo tão amorzinho de pessoa para si mesmo, tá? Assim como também, quem é muito egoísta, só pensa em si, no seu umbigo, em fazer as coisas acontecerem a qualquer custo, a qualquer preço, de imediato, também está sendo uma fera muito ferida, está ferindo um montão de gente no meio do caminho e não está conseguindo ali trabalhar a sua energia de acolhimento, de presença, de conexão. Então, assim, vamos lá. Características importantes das duas energias quando elas estão operando de forma saudável. A nossa energia feminina é a energia da nutrição, é a energia da conexão. Então, quanto mais a gente está com a nossa energia bela ativada, mais a gente está se sentindo conectada ao todo, mais a gente está se percebendo intuitivo, melhores as nossas decisões serão guiadas, tá? Quando a gente tá com a nossa energia masculina bem ativada, mais corajoso a gente vai se sentindo, mais ousada a gente vai se percebendo e melhor a gente vai manifestando e materializando as coisas por aqui. Mas a gente consegue ali traçar objetivos com clareza, definir planos e fazer acontecer cada um desses objetivos aí, desses planos claramente definidos. Então, assim, por isso é tão importante a gente ganhar a clareza do poder das duas energias bem ativadas e equilibradas e a gente está sempre ali usando, né, de forma apropriada cada uma, sempre que a gente sentir que é necessário estar usando cada uma, tá, gente? Então é isso. Esteja presente, invista em hackear um pouco melhor sobre como seu sistema está operando hoje e o que você precisa fazer para conseguir equilibrar cada vez mais, ativar cada vez mais a outra e curar cada vez mais as duas. Porque se você tá reconhecendo no primeiro momento que você tá operando muito mais em uma e durante muito tempo, normalmente você vai precisar curar as duas, tá? Então é sobre isso, esteja presente para isso, mantenha-se atento, sempre investindo cada vez mais no que verdadeiramente importa, que é a ativação do nosso ser. E é isso, gente. Siga o canal se você ainda não está seguindo, se não está inscrito. Deixa sua curtida, seu comentário, que vai ser um prazer conectar e trocar um pouquinho com você. E até o próximo vídeo.